Com a graça e a paz do Senhor Jesus, nós começamos este culto clamando nosso Pai, aquele que ouve o nosso clamor, aquele que quando nós invocamos, Ele se atenta, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Então que você possa se aproximar da presença do Pai, com o coração aberto, disponível para receber dele nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 124. Salmo 124. O Salmo 124 diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido
quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluias. Nós vamos orar, clamando a presença do Senhor sobre nós nesse momento, em nome de Jesus. Paizinho querido, nós estamos na Tua presença e Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos, ó Deus, louvando o Teu nome, de lermos a Tua palavra, de buscarmos a Tua face. Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque, ó Deus, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, mas também sabemos que junto conosco, neste momento de culto, muitos irmãos e irmãs caminham perseverantes, buscando o Senhor. Deus, nós sabemos que a boa mão do Senhor tem nos sustentado até aqui. A boa mão do Senhor tem nos livrado de inúmeros perigos. O Senhor tem nos protegido e podemos clamar, se não fora o Senhor que estivesse conosco, nós não estaríamos aqui, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que tem sustentado a Tua igreja, é o Senhor que tem fortalecido o Teu povo, é o Senhor que tem nos dado grandes vitórias. Inúmeras vezes podemos, ó Deus, descansar e confiar no Teu cuidado e na Tua provisão. Deus, em nome de Jesus, esteja conosco, é o que nós Te pedimos. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então louvar o nome do Senhor. Eu quero convidar você, nesse momento, a se colocar diante de Deus. Nós vamos estar cantando um cântico que ele diz: vou seguir nos passos de Jesus. Amém? Se você já pensou em desistir,
nome do Senhor. Confiando em nosso Deus e em em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Graça e paz, irmãos e irmãs, louvado seja Deus. Quero mandar um abraço e um beijo para minha irmã Edna, que também está lá de Salvador conosco nessa live, louvando e bendizendo ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Essa semana eu estive refletindo acerca de um outro tema, numa aula que eu estava assistindo, e semana passada, enquanto o professor ministrava, eu, diante daquilo que ele estava falando, eu me lembrei desse texto, do texto do capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo passa por mais um naufrágio em sua vida. E me chama muita atenção, me trazendo à memória, porque ficou muito gravado para mim o nome, né, do vento, da tempestade que veio, que chama Euraquilão. Então isso me lembrou muito desse momento. E eu queria compartilhar com vocês esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos como introdução a essa reflexão, a esse bate-papo que nós vamos ter aqui agora, a partir do versículo 20. Mas depois nós vamos retornar um pouquinho a partir do verso 9. E vamos então retornando essa leitura e refletindo acerca de tudo que se passou aqui. Atos, capítulo 27, versículo 20. Diz assim: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso ter-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Então, esse texto aqui, Paulo está testemunhando diante de um povo que está em plena aflição, o relacionamento que ele tem com Deus e o que Deus lhe mostrou que iria acontecer, e ele então testemunha da sua confiança completa em Deus, na certeza, na convicção de que Deus está no controle e que nenhuma vida se perderá, apenas o navio. Mas a história não começou aqui, né? Volta um pouco aqui comigo, não vou ler antes do versículo 9 não, vamos ficar do versículo 9 para frente. Mas o que se dá aqui é o seguinte: foi decidido, depois de Paulo ter sido acusado, e a acusação era acerca da religião, porque ele anunciava acreditar, confiar na ressurreição de Cristo Jesus, e os judeus que eram contrários à ressurreição, eles então se posicionaram, levaram Paulo preso, o acusaram, mas aqueles que estavam diante de Paulo não encontraram nenhuma acusação política,
ou de qualquer outra natureza a não ser religiosa, e nada que fosse ofensivo à sua própria religião, até porque seus dominadores, os romanos, eram politeístas, acreditavam em diversos deuses. E então Paulo apela para Roma, aonde ele acredita que haverá um julgamento imparcial, aonde ele poderá ter uma defesa melhor. Além do mais, ele tem certeza de que está dentro dos planos de Deus que ele seja levado a Roma para ali testemunhar. E a partir do versículo 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então Paulo, naquele momento, ele está alertando que o melhor seria que eles permanecessem no lugar onde eles tinham aportado, até porque já havia acontecido alguns momentos de intempéries, de mar revoltoso, de tempestade, de vento contrário, até esse momento da viagem, até esse lugar aonde eles pararam. E ali então Paulo, que era a ilha de Creta, ele aconselha que seria melhor que eles passassem aquele período, aqueles meses de chuva, de tempestade, de inverno, aportados ali, que aí seria sem prejuízo para ninguém. Queridos, nós que vivemos e andamos e conhecemos o Senhor e a sua palavra, nós temos na palavra de Deus um direcionamento, onde a palavra já nos alerta de acontecimentos futuros, acontecimentos que montará um cenário do retorno, da volta do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela mesma diz acerca de si que passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Deus, Ele cuida de cada uma das suas promessas, de tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele fará. Ele vela para cumprir todas as suas promessas, todas as suas palavras. E aí então, Paulo, aqui um homem que representa Deus, ele anda com Deus, porque o homem e a mulher que anda com Deus, que vive na presença de Deus, é um homem e mulher que passa a conhecer o coração de Deus e a discernir a vontade de Deus, o projeto de Deus para a sua vida e para a vida da humanidade. E Paulo então alerta que eles deveriam ficar ali para que não houvesse prejuízo nem da carga que eles levavam, nem do navio e nem da vida das pessoas. Mas veja o que é que acontece. Versículo 11. Mas o centurião chamado Júlio, que foi confiado a ele Paulo, que ele deveria levar até Roma, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ele estava certo também. Tanto Paulo quanto o piloto, porque essa não era a primeira viagem de Paulo. Ele já tinha viajado de navio outras vezes. E Paulo conhecia a questão da navegação, as situações que se enfrentam no mar alto. E o capitão, muito mais experiente ainda, porque era um homem adestrado, aliás, o piloto, na questão da navegação marítima. E então ele dá ouvido, mas não dá ouvido a Paulo. E às vezes nós estamos falando daquilo que é verdadeiro, daquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer, que vai ser, ou Deus nos dá um direcionamento, ou para os outros, ou para nós mesmos. E às vezes as pessoas não dão crédito ao que estamos dizendo. Isso me faz lembrar do tempo de Noé,
quando Noé sai anunciando que Deus vai inundar a face da terra, e ele começa a construir uma arca, e as pessoas zombam dele, mas ele mesmo levando 100 anos, levando tanto tempo para construir, ele continua no propósito firme, inabalável. Assim deve ser a minha e a sua postura, inabalável na presença de Deus, inabalável nas promessas de Deus. E aí, versículo 13, eles continuam então a viagem, porque o centurião dá ouvido ao que o piloto diz. Versículo 13 diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. O que é que acontece muitas vezes? Às vezes, a direção que Deus está dando é uma, mas as pessoas decidem tomar outra direção. E, a princípio, pode até parecer que a direção contrária está correta, porque é o que a gente vê aqui: soprando brandamente o vento, eles pensam estar alcançando o que eles desejavam. E muitas vezes o engano toma conta e distrai, engana, e as pessoas não conseguem perceber que, na verdade, elas, embora pareça que está tudo bem, mas não está. Porque se não estivermos andando nos princípios da palavra de Deus, se não estivermos andando naquilo que Deus está nos orientando, estamos fora. E o resultado daqueles que andam distante da orientação de Deus é o fim, né? É a derrocada, é a queda, é a tempestade, é o terremoto, é o mar alto, é o vento contrário. São muitas intempéries que se enfrentará por conta de não obedecer à direção que Deus está dando. Versículo 14 diz: entretanto, porque aí vem o momento em que Deus prova, né? Ele mostra que o que Ele nos colocou, a direção que Ele nos deu, é a direção certa. Entretanto, não muito depois dessa brisa, né? Desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Veja bem, eles, vendo aquela brisa, então decidiram: nós vamos aqui andando pertinho de Creta, não vamos nos distanciar, não vamos nos permitir ir para uma situação de risco, de perigo. Mas, queridos, olha, quando Deus diz algo, quando Deus fala algo, quando Deus nos dá uma direção, o que Ele disse vai se cumprir, independente das circunstâncias. E é o que eu vejo aqui. Independente da circunstância e do que eles começaram a crer que iria ser, não foi. Porque quando Deus fala, Deus sabe de todas as coisas. A palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele é onisciente. E essa capacidade, esta qualidade, essa qualificação, só Deus a possui. A capacidade de ter ciência ou conhecimento acerca de todas as coisas. E isso é um fato que nós precisamos considerar. Então veio esse Euroaquilão, que quer dizer um vento nordeste, que veio soprando do nordeste. Antes era um vento do sul, calmo, tranquilo, vinha noutra direção. Mas o vento que veio do nordeste, que é o significado dessa palavra Euroaquilão, soprou com violência e arrastou o barco, né, noutra direção. E o que é que eles podiam fazer? No meio dessa situação, eles não podiam fazer mais nada. E eles se deixaram levar, porque realmente
eles não tinham mais controle da situação. E às vezes é isso que Deus precisa fazer para nós entendermos que devemos permanecer na sua luz, na sua orientação, naquilo que a palavra nos ensina. É criar uma situação onde nós não podemos controlar. Porque é assim que funcionam as coisas. Enquanto nós podemos ter controle de alguma coisa, sabe? A gente tenta de todas as formas agir, reagir, executar do nosso jeito, a nossa moda, a nossa maneira. E, queridos, não vai funcionar. Porque quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um projeto, não adianta tentarmos seguir em direção contrária. Então vamos seguir mais adiante. Então eles foram seguindo e foram sendo levados. Versículo 20 diz assim: e não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Olha que situação essas pessoas chegaram. Por conta de quê? De desobediência. De não ouvir a voz de Deus. Lá atrás Paulo disse, olha, vocês não deveriam ter prosseguido. Deveriam me ter dado ouvido. Ele só faltou dizer assim, eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma direção de Deus. Mas vocês não quiseram me ouvir. E provavelmente Paulo insistiu com eles. Mas ainda assim, eles não quiseram ouvir. E aí, a situação piorou. Piorou mais ainda, porque desapareceu sol, desapareceu estrela, e veio tempestade forte, dissipando eles, de tamanha forma que a esperança de salvação estava se perdendo. E muitas vezes é assim que muitas pessoas estão, sem esperança. Perderam a esperança, porque o olhar que ela tem é um olhar de circunstância. Elas não creem ainda, não confiam de que Deus vai agir, não importa qual seja o tamanho do vento, qual seja a intensidade da tempestade, das águas revoltas, ainda assim Deus pode nos livrar, porque Deus não se limita, meu irmão, minha irmã, a circunstâncias para agir. Deus, Ele pode agir em toda e qualquer circunstância, porque Ele é Deus, Senhor e soberano, e mesmo que seja pouca ou muita tempestade, o Senhor poderá nos livrar de um modo ou de outro. Em uma situação ou em outra, em uma circunstância ou em outra, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Versículo 21 diz assim: havendo todos, estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Então é a colocação de Paulo para que eles entendam que Paulo está ciente das coisas, dos acontecimentos. Mas, versículo 22, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Olha a palavra que Paulo dá àquelas pessoas. Vocês estão vendo tudo isso aí? Não se assustem não. Não se assuste não, porque vocês serão livrados. Eu sei que vocês perderam a esperança, vocês estão desanimados, vocês agora não acreditam mais no livramento, na salvação, na mudança. Mas eu quero dizer para vocês, tenham bom ânimo. Ele usou a mesma palavra que Jesus. No mundo vocês passarão por aflição. Dentro do barco da vida, vocês passarão por tempestades, por ventos revoltos. Mas tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Então há uma promessa de salvação,
há uma promessa de livramento, há uma promessa de uma presença de Deus constante ao nosso lado, cuidando de nós, zelando de nós. Nós só precisamos confiar, crer, acreditar, confiar e descansar no Deus da nossa salvação. E olha, amados, talvez você que me ouve esteja sentindo-se assim, desanimado. Aumente o seu ânimo, deixa Deus tocar e te mostrar que Ele está do teu lado. Não perca o ânimo não. E você, recobrando o seu ânimo, você pode se tornar alguém que vai animar outro alguém. E tem muitas pessoas à nossa volta precisando ser animada, ser esperançada. E aí prosseguimos. Versículo 23 diz: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ah, amado, que palavra poderosa, que palavra que traz um conforto, uma força tão grande para a nossa alma, para o nosso coração. Paulo diz assim: olha, Deus enviou o seu mensageiro para me dar uma mensagem, para me dizer que nós estamos seguros, tudo isso que está acontecendo vai passar. Vai passar e Ele está conosco, Ele está presente ao nosso lado. Não temas nenhuma circunstância. Sabe, às vezes nós somos muito corajosos quando estamos com muitas outras pessoas ao nosso lado e aí a gente fica todo impetuoso e pensa e crê. Quando está tudo bem, a gente, nossa, olha como eu sou, olha como Deus cuida de mim. Mas, queridos, Deus cuida de nós não só quando tudo vai bem, quando as coisas também não estão bem, Deus continua cuidando de nós. Ele continua no controle. E o que me chama muito a atenção aqui é que o anjo diz: olha, é importante que você testemunhe diante de César. Sabe, Paulo, em outras palavras, aquilo que foi lhe dito lá atrás continua valendo. Aquilo que a palavra de Deus disse continua valendo, porque passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não muda o que Deus prometeu, não muda o que Deus fez ser escrito para conter o cânone sagrado, a Bíblia, a sua palavra. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Não adianta que haja levantes, que as circunstâncias sejam contrárias, que o governo, que a pandemia, que um vírus, que o mundo inteiro. O salmista diz que pode, amados, o exército se levantar contra ele. Ele não será atingido, ele não será abalado, porque ele confia no Senhor e ele sabe que o Senhor é o seu escudo e a sua fortaleza. A minha pergunta é: e você? Você também sabe disso? Você tem certeza disso? Você tem temido? Você tem se abalado? Você tem se desestruturado? Você tem andado desanimado? Está na hora de recobrar o ânimo, meu irmão. Está na hora de recobrar o ânimo, minha irmã, porque Deus continua presente diante da luta, diante da batalha. Olha, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, que é graça, favor imerecido, te deu todos quanto navegam contigo. Além de livrar Paulo, a promessa de que todos seriam livrados também. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E você vai ver daqui a pouco, quando a gente chegar no final desse capítulo. Porém, dizendo: Paulo, não temas,
Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Olha a palavra de Paulo, que sucederá do modo porque me foi dito. O que Deus disse vai se cumprir. Porém, é necessário que vamos dar uma ilha. Paulo, além do mar, sabia aonde ia parar o barco. E ali ele está dizendo, olha, já começa a procurar. Porque assim, quando Deus dá uma palavra para nós, queridos, nós não podemos ficar passivos, sem atitude, sem ação. Descansar em Deus, aguardar em Deus, esperar em Deus, não é ficar sem fazer nada. Ore, clame, traga, a realidade, a existência que não existe através da oração. Traga para a realidade, para que se concretize, através de uma postura de fé. Dê o passo de fé. Comece a olhar e procurar uma ilha próxima aí, porque é o que vai acontecer. Deus vai nos fazer encalhar numa ilha, parar numa ilha. E aí vai, né? Eles começam então a procurar. Versículo 29 diz, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompessem o dia. Olha só, eles preocupados, não havia promessa, Deus não falou que o navio ia se acabar, que a carga ia acabar, mas que eles seriam livrados. Então, querido, não adianta você tentar livrar o que Deus já disse que vai ser destruído. Não adianta você tentar passar remendo aonde não vai pegar remendo. Porque o que Deus falou é o que vai ser. Então faça o que Deus mandou. Siga a direção de Deus. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então Paulo diz assim, não adianta tentar encontrar atalhos, porque atalhos não vai funcionar. Nós precisamos permanecer aqui. Vamos passar por lutas, vamos passar por provas, vamos passar por dificuldades, por tribulações, por enfrentamentos, por todo tipo de situação. Mas, como diz a palavra de Deus, o que permanece firme, permanece para sempre. Vamos permanecer firmes nas promessas do nosso Salvador. Versículo 32. Então os soldados cortaram os botes, os cabos dos botes, e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Pensando fisicamente, tem um ditado popular que diz assim, saco vazio, não para em pé. Então nós precisamos, ao tempo de jejum, mas ao tempo de se alimentar, para recobrar força, recobrar ânimo. E sabe o que eu vejo aqui, queridos, é que nós não podemos deixar de nos alimentar. E agora não falo da comida que põe no prato lá na cozinha, não. Lá na mesa, não. Eu falo que não podemos deixar de nos alimentar da palavra de Deus e da presença de Deus. Porque é isso que vai nos dar força para continuar firmes no propósito e alcançarmos o nosso alvo, a nossa vitória. Porque só em Deus é que somos renovados e fortalecidos para toda boa obra. Então, não se aparte da oração, não se distancie da palavra de Deus, mas se alimente constantemente, se fortaleça. Não são, queridos, os recursos do governo, não são, queridos, os recursos que você tem armazenado, não é a sua despensa, não é o seu dinheiro, não é a sua casa confortável ou segura, não, é o Senhor. É o Senhor
quem nos dará a força que nós precisamos para permanecermos firmes na batalha, porque é Ele também que adestra as nossas mãos para a batalha e firma os nossos pés na rocha. Vamos nos manter assim. Eu vos rogo que comais. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Olha o que Paulo faz, a mesma coisa que Jesus fez na multiplicação dos pães e o que ele fez no momento da ceia junto com seus discípulos. Ele toma o pão, dá graças e então parte para ser comido. E todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Eu fico imaginando como era difícil para aquelas pessoas desanimadas. E muitas vezes, as pessoas desanimadas, elas não têm ânimo para nada. Perdem a esperança, perdem as perspectivas que vêm de Deus, de salvação, de libertação, de alcançar a vitória. Pensam que tudo acabou. E muitos desanimam tanto que até não comem. Ficam definhando e enfraquecendo-se. Não podemos fazer assim. Precisamos recobrar o ânimo e nos alimentarmos de Deus e da sua palavra. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E aí, queridos, para a gente seguir em frente, encerrando essa palavra, eles, daí para frente, obedeceram o que Paulo estava orientando, seguiram a orientação da palavra e, ao seguirem a orientação da palavra, eles então alcançaram a vitória. Versículo 42 em diante diz assim: o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Ainda havia um tom de desespero entre eles. E então eles achavam que a solução para que os prisioneiros, aí eles não precisavam mais, quem sabe, prosseguir para Roma, fossem mortos. Mas o centurião já tinha se afeiçoado de Paulo. Júlio, ele decidiu livrar Paulo, e livrando Paulo, ele livrou todos os outros. Sabe o que eu vejo aqui? Que quando nós passamos a obedecer à direção de Deus, Deus vai usar todos os recursos, e às vezes recursos que a gente nem imagina, Ele vai usar para nos livrar e nos abençoar e cumprir o seu propósito em nossas vidas. Ele vai levantar pessoas que você nem imagina, Ele vai trazer recursos de onde você não esperava, Ele vai trazer à existência o que parecia que não existia. Mas os propósitos de Deus não serão frustrados. Amém. Todos se cumprirão. E aí, queridos, é o seguinte: a nossa desobediência tem um preço. Você vê aqui que alguns, ao aportar o navio, ao encalhar na ilha de Malta, o navio foi destroçado, mas eles deveriam nadar, porque é o seguinte, também não é assim, eu desobedeço e depois Deus vem e faz tudo por mim. Não. Tem coisas que eu vou ter que fazer. Tem ações que serão minhas. Eu vou ter que nadar. A ilha já está ali diante de mim, o lugar do livramento, mas eu tenho que permanecer caminhando, eu preciso permanecer firme, eu preciso continuar olhando para o alvo, eu preciso ir até o local aonde fui ordenado que eu fosse. E alguns vão em tábuas, outros vão em destroços, dependendo do tamanho das nossas ações, as consequências serão pequenas, médias ou grandes. Mas uma coisa é certa:
a despeito do que vamos ter que arcar, né, com o preço da nossa desobediência, ainda assim há uma promessa de livramento para mim e para você. Há uma promessa de que Deus agirá em meu e em seu favor. Mas, como diz a palavra de Deus, o que o homem plantar, o que o homem semear, ele também colherá. Mas tenha certeza que Deus no controle, você sairá ileso para a glória de Deus. Teremos que reconstruir muitas coisas. Teremos que reparar muitos dos nossos erros. Às vezes os nossos erros foram com pessoas que maltratamos, né, que ofendemos, e nós vamos ter que ir lá pedir perdão, nos reconciliar. Deus não vai lá pedir perdão por nós. Às vezes foi algo que eu fiz de errado, eu vou ter que ir lá e restituir. Eu vou ter que fazer os reparos. O que eu tenho que fazer, Deus não fará por mim. Mas o que eu não posso fazer, Deus fará por mim. Amém. Não tema em meio à tempestade. Aprenda a viver na palavra, obedecendo a palavra e na presença de Deus, porque nem mesmo as tempestades, como o Euroaquilão, poderá nos destruir, porque Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Vamos orar, eu quero orar com você e por você. Pai de amor, graça, misericórdia, nós louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome que é santo. Pai, eu peço ao Senhor que visite meus irmãos, minhas irmãs, Senhor. Eu não sei, ó Deus, quais são, ó Deus, e qual é a intensidade da luta, da tribulação, a não ser aquela que todos nós estamos, ó Deus, porque estamos no mesmo barco, e estamos vivendo a mesma tempestade, mas, ó Deus, eu confio em Ti. O Senhor tem falado comigo, o Senhor tem dito para mim, Pai, que, ó Deus, o Senhor nos livrará, o Senhor nos guardará, o Senhor, ó Deus, está no comando, o Senhor está no controle, ó Deus, e eu não estou aqui dizendo para o Senhor, olha o tamanho do meu problema, mas eu estou a cada dia dizendo para o problema, você já viu o tamanho do meu Deus? Porque a minha confiança, Senhor, não está em circunstâncias, mas está em o Senhor, Deus da minha salvação. Ó Deus, assim seja na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, renova, fortalece, que a cada dia, Senhor, eles se alimentem de Ti, se alimentem da Tua palavra, busquem a Tua presença, Senhor, e sejam renovados em fé, em esperança, Senhor, em convicção, Senhor, de que o Senhor, ó Deus, Pai, tem algo reservado, preparado, e a direção que o Senhor tem nos dado, essa é a direção certa, Pai, que não nos desviemos, ó Pai, do que o Senhor tem dito para nós, que não nos desviemos, ó Pai, seguindo outro rumo, outra direção, e que os nossos ouvidos estejam afinados para ouvir e discernir a Tua voz, separando das muitas vozes que há no mundo e que podem tentar nos confundir, nos enganar, Senhor, mas que possamos discernir a Tua voz e obedecer a Tua direção, e assim, ó Deus, nós desfrutaremos, ó Deus, das bênçãos advindas da obediência. Nós Te louvamos, Te bendizemos. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, ó Deus, visita a nossa nação, que as Tuas misericórdias se manifestem sobre, ó Deus, o povo brasileiro, ó Deus, aliás, sobre a humanidade, ó Deus, coloca a Tua mão e nos livra, Senhor, de todo, ó Deus, esse levante, de toda essa situação do Covid-19, Pai, nos guarda aqui, de forma, Senhor, ó Deus, recorde, Pai, que seja realmente descoberta a vacina e o tratamento correto, para que possamos, ó Deus, salvar muitas vidas, ó Deus, desse vírus implacável. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluias. Eu quero convidar você nesse momento, se você puder se levantar onde você está, e então eu quero ministrar a bênção apostólica sobre sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos encerrar com uma música de louvor ao Senhor.